Olha só, esse vídeo vai ser muito especial porque eu quero compartilhar com você que é algo que eu demorei muito tempo para descobrir, que é, na verdade, como ouvir a voz de Deus quando tudo parece um verdadeiro silêncio. Isso é interessante, né? Eu demorei muito para entender o que era ouvir a voz de Deus, como que eu poderia ouvir a voz de Deus, era audível, não era, era por visão, o que eu poderia ter ali de experiência com Ele? E era algo que eu buscava. Mas na verdade eu quero te contar um pouquinho de como que eu conheci esse Deus. Eu nasci em um lar cristão, a minha família é toda católica, mas católica praticante, daqueles que vão na igreja todo domingo, na verdade todos os dias quase, que participam ali da comunidade da igreja, eu vou em grupo de oração. A minha mãe era daquelas que ajoelhava no chão e orava o terço. Então sempre eu soube, cresci em um lar cristão e soube que a gente tinha um Deus, que existia, E eu sentia, assim, que a gente tinha alguém que nos protegia, que cuidava e que nos amava de alguma forma. Mas parecia algo bem distante, assim, bem abstrato. E aí quando a gente mudou, que eu me converti, hoje eu faço parte da Batista, não sigo necessariamente a católica, foi quando eu descobri ali algumas coisas que começaram a fazer sentido, Eu sabia que existia um Deus, mas como ter acesso a esse Deus. E assim que a gente se converteu, tanto eu quanto minha mãe, foi indo em grupos pequenos, a gente chama de célula, onde as pessoas compartilham ali sobre a Bíblia, conversam, mas na verdade a gente chegou lá meio despretensiosa, achando que era algo ou católico, ou que tinha a ver mais ou menos com a mesma estrutura, de grupos de orações. E quando a gente chegou, para mim foi uma surpresa, eu fui descobrindo várias coisas, principalmente que a Bíblia era de ler. Parece muito besta, muito tolo, mas para mim a Bíblia não era de ler. Gente, eu cresci, fiz crisma, fiz a Eucaristia toda e era algo muito distante. Era uma teoria assim que eu entendia algumas coisas, o porquê que feriado era feriado, mas eu não entendia quem era Deus, o que genuinamente Jesus fez por nós. Aquilo não fazia muito sentido, assim. Para mim, a Bíblia era o padre que lia e eu não entendia absolutamente nada. E eu tô falando disso, gente, eu já tinha 18 anos, já estava muito antiga e ainda não entendia nada. E aí a gente chegou nesse grupo pequeno e eu entendi, vi várias pessoas normais comentando sobre a Bíblia, mostrando um amor diferente, um Deus assim que ama muito, e a gente fala muito que Deus é pai, E eu tinha uma certa dificuldade, principalmente por ter tido uma relação mais ruim com meu pai quando pequena. A relação com Deus, falar que era um pai, parecia muito estranho, eu não conseguia ligar uma visão boa de um pai. Isso é uma coisa que talvez eu possa gravar até um outro vídeo compartilhando um pouco mais e como sair disso, mas às vezes a gente limita a nossa relação, a nossa busca com o nosso Pai Celestial, comparando com os nossos pais terrestres, com as pessoas que a gente tem aqui à nossa volta, e na verdade não tem nada a ver com isso. Deus é perfeito, maravilhoso, Ele nunca te ilude, te bate ou faz qualquer coisa de ruim. Na verdade Ele tá ali perfeito, assim, para nos ajudar mesmo. Ele é justo, Ele não aceita diversas coisas, mas isso tudo é para o nosso bem. Quando a gente entende isso, tudo faz sentido. Mas eu quero compartilhar aqui com você, agora que eu já te dei uma meia introdução do porquê que eu tô falando isso, é como ouvir a voz de Deus quando tudo parece assim meio silencioso, quando você não sabe nada, quando você ainda tá no começo da sua caminhada, ou você já tá mais distante, já tá longe, já acompanha um tempo, até acredita, mas não consegue, ter as respostas, parece que tá aquele silêncio, e isso é muito interessante, E o primeiro ponto que a gente precisa ter nesse processo é paciência, de verdade. As coisas acontecem no tempo de Deus, e quando a gente entende isso, a gente precisa ter muita paciência, porque o nosso tempo não é o tempo dele. Ele é infinito. Deus é onipresente, então ele não tem nem passado e nem futuro para ele. Ele tem as coisas na hora certa, no propósito certo, do jeito certo. Tudo acontece do jeito que ele deseja. E a gente às vezes não entende isso porque o nosso tempo é cronometrado, A gente escolheu isso desde o Jardim do Éden. Então, o pecado nos trouxe isso, limitação. Mas nós fazemos tudo isso, em meio a essa limitação, para depois ir para uma vida eterna com Deus, Então a gente tem que ter essa paciência, porque Deus convida a gente à intimidade.
Só que a gente geralmente não dá o primeiro passo, né? Em Tiago 4:8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus sempre nos deu, desde o início, né? Desde os primórdios ali, Ele nos deu o livre acesso, o livre arbítrio de ir buscá-lo. E Ele sempre buscou esse relacionamento. Deus não fez o homem para simplesmente ficar lá adorando ele, e é isso, é isso, é isso, né? Ele nunca quis isso, ele nunca quis robôs. Ele queria filhos, né? Pessoas a imagem e semelhança dele que relacionasse com ele. Só que como a gente escolheu o pecado, a gente tem certas consequências e aí a gente acabou se distanciando bastante. Mas ele diz isso, né? Dá o primeiro passo, se aproxime-se de mim, ele vai se aproximar de você. Então, perceba que com isso ele já mostra o tanto que ele deseja ali a tua presença mesmo, a tua busca. Então, Deus te ama tanto que ele quer muito se relacionar com você. Então, se você tá na sua cabeça de tipo, não, Deus não me preocupa comigo, pra quê que eu vou, né? Preocupar, Deus, ele já tem tanta coisa. Gente, eu já ouvi isso. Pra que eu vou preocupar Deus? Ele já tem tanta coisa pra resolver, já tem 8 bilhões de pessoas pra cuidar, mas ele é perfeito e ele cuida de todo mundo. E ele quer exatamente você, que ele moldou ali. Você sabia que você é uma pessoa única? Isso é muito importante falar. E que é outra coisa que eu demorei muito de entender. Mas a gente somos pessoas únicas. A gente tem uma única digital. Já parou pra pensar que a gente é reconhecido por uma digital que é assim, só você tem a sua? Não existe outra pessoa que tem uma igual? A questão dos olhos, a nossa face e até pessoas gêmeas, assim, elas são únicas de personalidade, de digital, de diversas coisas. Então Deus quer isso da gente, quer o nosso primeiro passo. E em Provérbios 2, de 2-5, também está escrito que nós devemos buscar sabedoria como quem procura tesouros escondidos. E a sabedoria vem de onde? Sabedoria vem de Deus. A gente não consegue sabedoria lendo livro, buscando informação ou simplesmente aprendendo coisas diversas, fazendo faculdade, enfim. Isso tudo são conhecimentos e são coisas extremamente válidas que a gente tem que buscar. Mas sabedoria é algo que Deus nos dá e a gente só consegue buscando a Ele. Só que como que a gente busca Deus se a gente não sabe ouvir Deus? E é isso que a gente vai falar aqui agora e eu não vou mais enrolar. E o primeiro passo que eu acredito assim que a gente deve infinitamente fazer todos os dias para ouvir a voz de Deus é a leitura da Bíblia e oração diária. Lembra que eu falei que a Bíblia não parecia algo de ler para mim? Era o padre que lia e eu não entendia nada? Quando eu descobri que Bíblia era de ler, aí eu fui ler, né? Comecei a ler 3 capítulos por dia para tentar ler ela em um ano. Gente, eu não entendi nada. Pior que com o padre. Só que já dava para algumas coisas fazerem sentido assim quando era eu lendo. Só que tinha algumas coisas que parecia mais difícil, né? No Antigo Testamento principalmente, a gente fica meio bagunçado. Gente, mas que Deus é esse que manda matar gente, que joga fogo em gente, né? Não ama a gente? Só que quando você vai ligando os pontos, vai vendo a história, e Deus vai falando com você ao decorrer dessa leitura, Ele vai deixando ali coisas que é o nosso manual da vida, que é isso que a gente fala aqui nesse canal. Inclusive, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, tá? Seja muito bem-vindo. Aqui eu falo exatamente isso. Coisas pra gente ter mais clareza e menos ilusão através do nosso maior manual, que é a Bíblia. Então eu não poderia deixar como um último passo. O nosso primeiro passo é a oração e leitura da Bíblia. Isso parece óbvio, mas faz toda a diferença, tá? Eu sugiro fazer, inclusive, pela manhã, porque aí você já tá, assim, no seu primeiro momento do dia, você tá ali com a cabeça fresca, né? Você consegue ler aí, você pode ler 15 minutinhos ou horas se você quiser. A Bíblia tem uma leitura mais densa, então você pode escolher versões que tem uma tradução mais tranquila. A NVI, por exemplo, que é a nova NVI, a nova versão internacional, é uma coisa assim. E em Efésios diz que a espada espiritual é a palavra de Deus. Então, tem uma passagem que eu não vou lembrar exatamente, mas eu acredito que foi Paulo que falou, que manda a gente se revestir, né? Colocar couraça, colocar capacete, colocar o cinto do quê? Da fé, né? Da palavra.
você pegar todas as promessas que tem na Bíblia e colocar no seu coração mesmo, pegar aquelas palavras e entender que é para você, porque você é filho, então você pode pegar todas as palavras que estão ali e levar para você, claro que com discernimento, né? Mas a sua arma principal vai ser a Bíblia, então é por isso que ela é o primeiro passo, né? E uma das coisas que vão te ajudar também sobre a oração é ore em voz alta. Eu já ouvi uma vez que o inimigo, ele não tem poder sobre a nossa mente, a nossa vida. Então ele não escuta os seus pensamentos. Isso é interessante, né? Porque Deus sonda os seus pensamentos, Deus sabe de tudo, mas o inimigo não. Então ele não sabe. Só que o inimigo é tão astuto que ele já está nesse mundo há tantos mil anos que ele já conhece exatamente o ser humano, o que faz, o que não faz, o que ajuda a cair. Então ele entende muita coisa. Ele é muito astuto. Mas ele não lê seus pensamentos. Então por muito tempo eu fiquei orando escondido, com medo do inimigo ouvir e usar alguma coisa contra mim. Mas Deus nos diz o tempo todo de que Ele está com a gente nessa guerra. E Ele nos protege, que filhos dele não serão atacados pelo inimigo, serão tentados. Inclusive tem um outro vídeo falando sobre tentação e pecado aqui, mas a gente pode correr deles, então depois que acabar esse aqui você pode assistir esse vídeo. Só que a gente não chega à morte, né, se você não pecar. Deus está com a gente o tempo todo. E como que a gente pode usar isso? Através da palavra, da oração. O nome de Jesus é poderoso para fazer o inimigo, correr. Então a gente não precisa ter medo. Então orar em voz alta ajuda muito a você criar esse momento de conexão, você não ficar com a mente dispersando e vagando por outros cantos. Então vai te ajudar muito. E tem um diário de oração também. Escrever faz toda a diferença. Para você literalmente tirar as coisas da sua mente e colocar no papel, né? Você ter ali os momentos de... Eu não sei se vocês já viram aquele filme Cartas para Deus. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, mas peguem aí o nome do filme, chama Cartas para Deus, e comece a fazer cartas para Deus, né? Eu costumo começar, papai, não sei o quê, e vou contando algumas coisas. E deixo ali, né, escrito algumas frustrações, alguns agradecimentos. Isso ajuda muito até você conseguir olhar a sua vida por terceira pessoa, né? E se for para tomar uma resolução, Deus vai te dar a resposta ali enquanto você está escrevendo. É muito bom, muito, muito bom. E se você tiver com tempo, né, você põe uma música tranquila, você faz todo aquele momento, né, que às vezes as pessoas chamam de devocional, mas é um momento espiritual ali, onde você pode estar fazendo. Inclusive, você pode incluir o segundo passo, que é louvor e adoração, né? Tire um tempo para não ficar ouvindo músicas seculares. O que é músicas seculares? Músicas com letras e batidas que não te levam a lugar nenhum. Busquem músicas ali que são louvores, que vão adorar, que vão falar de Deus, que vão te encorajar de alguma forma. Essas músicas, elas falam muito com a gente, né? E às vezes a gente vai para a igreja, por exemplo, e tem gente que chega, por exemplo, depois do louvor, fala, não vou ficar cantando, não gosto disso e tudo mais. Mas esse é um momento onde você pode se conectar com Deus, onde você pode fazer a sua oração em voz alta enquanto a música está acontecendo, né? Você pode estar em momento de intimidade ali com Deus, com o Espírito Santo que habita em nós nesse momento. Então é muito especial. Então, no momento que você estiver sozinho em casa, ou então se você estiver fazendo alguma coisa, às vezes a gente acha que a gente adora a Deus só ajoelhado ou louvando, mas enquanto você arruma a sua casa, é um momento de louvar a Deus, é um momento de colocar um louvor, é um momento de agradecer, é um momento de repensar. Então esse é o segundo passo que eu acredito que vai fazer toda a diferença para você conseguir ouvir de Deus. Porque o que vai fazer você ouvir a resposta de Deus é esse relacionamento, é esse contato. Imagina, né? Se você é casado com uma pessoa, você teve um tempo de namoro, você teve um tempo ali de paquera, vocês tiveram um tempo ali de todo um se conhecer. E precisava ser intencional os convites para sair, precisava ser intencional você se arrumar para estar ali com essa pessoa. Foi intencional o tempo todo. E por que para construir um relacionamento com Deus não é, né? Ele quer isso, ele deseja isso. Que a gente faça as coisas para Ele, que a gente arruma a casa para Ele, que a gente receba Ele muito bem, que a gente agradeça Ele das coisas e que a gente também seja vulnerável para contar aquilo que está acontecendo com a gente. Então, esses passos, na verdade, são coisas que nos aumentam o nosso relacionamento com Ele, tá? O terceiro passo é encontrar uma comunidade cristã.
Lembra que eu comentei que eu entrei, né, me converti através de um grupo pequeno, de uma célula, basicamente, né? Tem diversos nomes em algumas igrejas, mas é um pequeno grupo onde você vai na casa de alguém, né, que costumam fazer isso, e vocês conversam sobre a Bíblia, e são pessoas que você troca experiência. Então, aqui a gente tem pessoas casadas com criança, eu ainda não tenho filho, mas a gente já começa a ver, né, conversar sobre, ter experiências, né, a pessoa que já caminha ali na fé há muito tempo, ela fala, eu já passei por isso, a resposta de Deus foi assim, assado, e a gente ter não só quem perguntar, tirar dúvida, mas a gente tá em comunidade mesmo, a gente não foi feito para andar sozinho, a gente não sabe conviver sozinho, né, a gente precisa estar em tribos, e uma comunidade cristã vai fazer toda a diferença para que você ouça de Deus. Às vezes Deus usa pessoas para falar com você. Já aconteceu de eu estar orando na minha casa, referente a uma coisa do trabalho, e eu cheguei na minha célula e uma moça veio e me falou assim, olha, eu tô sentindo que você tá pedindo alguma coisa, e eu não tinha falado nada com ela. Deixa eu orar por você. E ela orou por mim, comentou alguma coisa do trabalho na oração dela, e isso é tão interessante porque é alguém que eu não tinha comentado nada, e você vê o cuidado de Deus usando outras pessoas para te dar a resposta. Só que se você anda sozinho, fechado, não vai em lugar nenhum, acha que não precisa, você nunca vai ter essa resposta, porque você nunca vai estar em contato com as pessoas que Deus quer usar para sua vida. Então, Deus até pode fazer assim, o inesperado, mandar alguém te ligar, fazer uma loucura, Deus pode fazer tudo isso, mas Ele deseja que você se relacione com Ele, que você faça essa busca, que você dê o primeiro passo, e aí Ele vai se aproximar de você. Então, busca uma comunidade mais próxima. Hoje em dia a nossa igreja tem até células online, então se você tiver interesse de fazer parte da minha célula, acontece às terças-feiras, tá? Mas aí você comenta aqui embaixo, quero fazer parte da célula, e aí eu te mando mais informações. O quarto passo, esse dói, mas igual eu comentei no início, Deus não anda onde há pecado, onde a coisa tá feia. Então, corta o pecado e comece a negar mesmo a carne. E quando eu tô falando isso, não é que a gente nunca vai pecar. Somos pecadores naturais. É nosso, intrínseco. A gente já nasce pecando. É até engraçado, né? Criança pequenininha mente, fala coisa errada. Se você não ensina, ela cresce fazendo coisas erradas. Por quê? Porque é natural da gente, é natural da nossa carne e tendenciar para o pecado e não para a coisa certa, por incrível que pareça, né? Então a gente tem que estar sempre lutando contra. E é difícil, mas é extremamente necessário, né? Então eu convido você a assistir mais uma vez o vídeo do Tentação e Pecado, que eu acredito que vai resumir muito do que qualquer coisa que eu possa falar aqui. E para não estender muito, vamos para o quinto passo, que é uma coisa que eu demorei muito para fazer, tá? Que esse eu na minha caminhada, eu não conseguia ouvir muito de Deusinho. Eu falava, gente, que besteira. E como eu sempre trabalhei com alimentação, com essa parte, né, de cuidado com o corpo, eu falei assim, não tô tão disposta a fazer jejum. Não sei se eu tô afim, né, de sair do meu objetivo, de ficar ali um tempo sem comer, tava ali querendo ganhar massa e tudo mais, naquele tempo de academia e não sei o que lá, vou ficar em jejum, não, vai botar tudo a perder. Só que o jejum, ele é onde você faz isso do último passo que eu falei, que é negar a carne. A comida, como é algo que a gente necessita, ela mexe muito fisiologicamente com a gente. E quando você tira a comida, é onde você vê o seu verdadeiro eu. Você já viu uma mulher com fome? A minha mãe, antes de eu me casar, ela ficava avisando meu marido, ela ficava falando assim, não deixa com fome não, porque vira uma arara. Eu brincava, né, gente? Eu falei, quem é que fica gente boa com fome? Não dá. Mas quando a gente fala de jejum espiritual, quando você coloca Deus na frente, quando você está fazendo com propósito, é muito diferente. Você vê que Ele guia, que você sente ali fome no início e tudo mais, principalmente pela questão fisiológica, mas é poderoso quando você tem aquele propósito, né? Quando você coloca nas mãos dele. E às vezes,
e a gente usa o jejum como barganha. Ó, vou fazer tantos dias de jejum para eu ver se eu consigo isso aqui, para eu ver se eu tenho resposta disso aqui. E aí entra a questão da paciência, né? Às vezes a gente não vai ter resposta durante o jejum, às vezes as coisas não vão acontecer porque você jejuou, mas isso é um ato de você estar buscando genuinamente o relacionamento com Deus. É você estar mostrando para Ele, falando assim, olha, eu tô aqui me quebrantando por você, né, para ti. E eu não tô querendo nada em troca, eu tô fazendo isso aqui para nosso relacionamento, né? Igual a gente faz com o relacionamento com outras pessoas mesmo. A gente tem que se doar em diversas situações. E Deus quer isso da gente. O jejum é uma das coisas que mexe muito com a gente e que a gente deveria fazer. Só que o jejum não é para manipular Deus, nem para fazer barganha. Mas é uma forma de você demonstrar genuinamente que você está ali disposto a esse relacionamento. Então é válido buscar fazer o jejum, começar aos poucos mesmo do que você aguenta, mas você tá ali genuinamente, de coração, colocando todo o seu coração ali diante disso e não fazendo porque é época, porque é quarentena, porque a igreja tá fazendo, nada disso funciona. Você vai ver que você vai começar a iniciar o jejum e sua vida não mudou, sua resposta não chegou, precisa ser genuíno, tá? Então faça, mas faça genuinamente. E sexto e último é consistência. Eu costumo dizer que nós somos baldes furados. A gente enche de manhã, de noite já foi tudo embora. Então a gente precisa ser consistente. Consistente na oração, consistente na busca, consistente no jejum, consistente no fugir do pecado, porque tudo isso se renova a cada dia. A graça se renova a cada dia. E se você encheu de manhã e o balde esvaziou de noite, amanhã é um novo dia, você tem que fazer tudo de novo. E é a mesma coisa do seu relacionamento, né? Imagina se com seu marido, namorado, você não cuida, né? Você fala assim, não, eu já na segunda-feira eu conversei com ele ali 1 hora, não preciso mais passar o resto da semana conversando com ele não, dando satisfação, contando nada. Vai assim, um relacionamento vai durar horrores, né? Vai assim, uma maravilha. Então com Deus é a mesma coisa, Deus quer nos relacionar com a gente, Ele quer contato contigo. Deus usa, além dessa questão do pai, né? Deus usa muito a forma de nos chamar de noiva, né? A igreja é a noiva de Jesus, né? Chama Jesus de noiva, né? Então, quer esse relacionamento. Ele deseja que a gente esteja ali presente. E uma coisa de vez em quando não vai funcionar, tá? Então, ouvir Deus exige paciência, constância e fé ativa. Você vai ver que durante esse processo, muitas respostas vão aparecer. Muitos momentos deliciosos de entrega mesmo, de choro genuíno, de algumas coisas extraordinárias que vão acontecer. Então eu te desafio, nos próximos 30, 60 dias, você fazer isso. Siga esses 6 passos e buscando genuinamente esse relacionamento com Deus. E eu quero ver você não ter a resposta dele, tá? Eu duvido muito, porque o Deus que eu creio te ama demais e tá doido pra você ir conversar com ele, bater um papo, entender um pouquinho mais das palavras que ele deixou. Bom, fazendo um breve resumo, se você chegou até aqui no final desse vídeo, a gente precisa buscar a Deus intencionalmente. Isso vai fazer toda a diferença. Ler a Bíblia e orar diariamente, né? Louvor e adoração, você pode aproveitar de uma comunidade cristã também, lutar contra o pecado, fazer jejum, né? Ter consistência e perseverança que vai fazer toda a diferença. E o silêncio de Deus não significa ausência, é um período que fortalece a fé. Depois da espera, Deus responde. Então, eu quero deixar aqui para você a indicação desse próximo vídeo aqui, do Tentação e Pecado, que eu acredito que vai te fortalecer nesse processo, né, para você entender um dos pontos aqui que eu deixei, que é lutar contra o pecado. E eu espero que esse vídeo abençoe muito a sua vida, tá? E que você aceite o desafio de daqui 30, 60 dias você vir contar aqui nesse vídeo se Deus te trouxe a sua resposta. E bom, isso que eu fiz, né, que eu entendi depois de muitos anos, frequentando a igreja, ouvindo pessoas, mas ainda não entendendo o que Deus queria para minha vida. E hoje, fazendo esses passos, eu vejo o quanto Ele conversa comigo.
o quanto ele me dá a direção, o quanto ele fala comigo as coisas, e eu quero muito que ele fale com você também. Então, Deus te abençoe muito nesse dia, e eu te vejo no próximo vídeo.